Fala pessoal, e o Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, se envolveu em confusão na arena do Grêmio. Vou explicar. Nós dois, infelizmente, estávamos numa zona que não era permitida, né? Tanto Renato Gaúcho, em coletiva, falou sobre o assunto. É difícil falar. O presidente do Corinthians chutou a porta do árbitro, na frente do vestiário do Grêmio. Engraçado que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo. E também teve Mano Menezes falando sobre o tema, mas fica aí até o final do vídeo pra gente ver tudo o que aconteceu. E se é novo por aqui, já se inscreva no canal, bora bater esses 4.000 inscritos pra gente continuar crescendo e aumentando nossa meta. E o jogo entre Grêmio e Corinthians foi marcado pela confusão envolvendo o Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, que foi cobrar explicações na cabine do VAR. Bora ver tudo o que aconteceu. Indignado. um dos nossos seguranças acabou tomando o telefone dele, né? Sim, aparece na imagem. Nós dois, Vou explicar. Nós dois, infelizmente, estávamos numa zona que não era permitida, né? Tanto o companheiro de vocês da imprensa como eu. Ali é uma área reservada para o VAR, mas eu fui protestar, né, pela incompetência do Trace em não ter auxiliado o árbitro de campo num pênalti escandaloso como aquele. Não é um comportamento decente para um gerente de futebol, para um executivo de futebol, para quem está dentro de uma estrutura profissional. Mas eu precisava me manifestar, foi numa forma de protesto, não foi agressão. Bati numa porta porque ela estava fechada, mas se ela tivesse aberta eu com certeza falaria com alguém, como assim fiz falando com o árbitro do jogo, mesmo que de uma forma mais ríspida, mas foi um protesto, né? E eu peço desculpas novamente pelo nosso segurança ter tomado o telefone do companheiro de vocês aí de trabalho, mesmo que ele estando numa área indevida, como também eu estava naquele momento. Você teme uma punição por ter feito essa tentativa ali de entrar na sala? Isso cabe a quem, ao STJD ou ao que relatarem ao episódio. Eu estou aqui para assumir os fatos, o que ocorreu, a forma que eu protestei. E a forma absurda que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro de campo auxiliando para assinalar o pênalti que escandalosamente ocorreu, e ele, pela incompetência ou sei lá o que, não teve a iniciativa em chamar o árbitro e transcorrer de uma forma natural, que era o que ele deveria ter feito. E logo após o ocorrido, Renato Gaúcho, em coletiva, falou sobre o assunto e também reclamou muito do VAR. Bora ver. É difícil falar. O presidente do Corinthians chutou a porta do árbitro, na frente do vestiário do Grêmio. Vocês não sabem disso. Mas o que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do meu grupo. O que eu acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo, né? Quando não deu pênalti legítimo a gente. Ninguém chutou a porta do VAR, né? Ninguém chutou a porta do árbitro. Estão satisfeitos, né? Mas aí é que eu falo para você. Se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. Vamos ficar dando desculpa para isso ou para aquilo. A única coisa que eu vi no vestiário são 2 lances. A expulsão do Bruno. Ele não pega o jogador, mas tudo bem, até aí tudo bem, vai. Agora, o agarrão que tem no André Dendário na hora que ele vai cabecear a bola, aí, né? Pra que o VAR, né? Pra que o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo, não deram. Ninguém está dando desculpa, nós não tivemos capacidade sequer para empatar o jogo, isso é um fato. Mas o outro, vocês vão ver que o lance do André dentro da área, mas pra que o VAR tá aí, né? O VAR, na maioria dos jogos, não é só do Grêmio não, na maioria dos jogos, o VAR vem passear. Não tem capacidade, muitas vezes, ou mal intencionado. Vocês vão ver o lance, volto a repetir, não é desculpa. Assistam lá o lance do André Dendário, coloquem na televisão e analisem. Aí vocês vão ver. Mas também não é desculpa não. Perdemos o jogo,
Vida que segue, continuar o trabalho e ver o que vai acontecer nas últimas 4 rodadas. Não posso... não, esse árbitro a gente não quer, traz outros. Pode. Ele tem que jogar o jogo. Com esse árbitro que sofre pressão, o que não sofre pressão. Fica difícil, na minha condição também, de ficar falando de arbitragem. Eu estou falando sempre, não por causa do jogo de hoje. Por exemplo, nós ganhamos o jogo do Botafogo e eu achei pênalti. Que o Lucas driblou o lateral do Botafogo, o cara caiu com o braço, pegou a bola. Eu achei pênalti. Eu achei. O VAR estava lá. Ele não chamou o árbitro. Mas isso, desde que me conheço pro treinador, desde que o VAR apareceu, que eu reclamo. Quem apita o jogo é o VAR. Se o cara é ruim ou se o cara está mal intencionado, ele sabe, ele tem o controle do jogo nas mãos, ele vai falar pro árbitro, foi pênalti, não foi. Às vezes é pênalti e fala que não foi e vice-versa. Então quem apita o jogo é o VAR. Mano Menezes falou sobre o assunto e também analisou o desempenho do Corinthians. As desculpas às vezes são piores do que os erros, né? É querer achar uma justificativa para não aceitar o que todo mundo viu, né? Foi uma penalidade máxima, não houve impedimento, não houve nada. E se tivesse havido, ele deveria ter dito para as pessoas que o pênalti não tinha sido marcado porque tinha impedimento. O Bandeira não assinalou impedimento, tá? Eu não vi nenhum tipo de situação como essa, porque eu entro para o meu local de trabalho, eu fui ao vestiário, fui trabalhar como a gente faz em todos os intervalos. Sem dúvida nenhuma, temos que valorizar muito a vitória, porque ela era fundamental no momento que estamos atravessando, porque são jogos muito duros, né? A gente tem visto os jogos dos nossos adversários do campeonato. Você vê que decide um detalhezinho para cá, um detalhezinho para lá. Mas eu tenho que elogiar muito o comportamento da equipe, a entrega da equipe para não só construir a vitória com a menos, como mantê-la depois. Acho que é importante dizer, para estabelecer algumas verdades sobre o jogo, que o Corinthians iniciou 11 contra 11 melhor. E já tinha chegado 2 vezes antes da penalidade máxima que não foi marcada. E que o fato, né, de não ter marcado no campo provavelmente ocasionou o lance da expulsão justa de Bruno. Porque a expulsão é indiscutível, né? A entrada foi uma entrada para cartão vermelho. Só que provavelmente, se o pênalti é marcado no campo, esse lance não iria existir, tá? E aí você ficar com um a menos num jogo duríssimo como esse, desde o início quase, claro que interfere no jogo. Interfere tanto que depois, quando o jogo ficou 10 contra 10, nós voltamos a criar chance de gol. O que permite a gente, né, elaborar um pensamento que se o jogo fosse 11 contra 11 seria um jogo muito bem jogado, porque o Grêmio tem uma ótima equipe, mas a gente veio apresentando algumas melhoras nesses últimos jogos. E é isso, se gostou do vídeo já se inscreva no canal, não esqueça também de fortalecer com like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!